Maravilhoso. Que Muito bom. bom. Pessoal chegando aí, eita comprometimento. Eu gosto de gente assim. Luana por aqui, Gabriela, Patrícia. Muito bom. E aí, Cris, como vamos? Que podemos te ajudar? Qual é o seu grande desafio? Hoje, na verdade, assim, desde que eu conheci vocês, né, você, sua equipe toda, foi uma mudança grande, grande, grande na minha vida, né? Tanto, assim, principalmente em todos os sentidos, profissional e pessoal, mas mais profissional ainda, né? Eu não sei se tem alguém aí ouvindo a gente, né? Mas, Tem, tá, assim, Cris? Tem gente com a gente. eu formei, eu colei grau em janeiro de 2014. Em abril, eu já estava dentro do consultório Sociedade com algumas amigas. A gente mal sabia fazer um orçamento dos pacientes, né? Quem dirá pensar em algo empreendedor. E foi assim, as coisas foram dando certo, se encaixando aos pouquinhos. E a gente, eu, né, pelo menos por muito tempo, achei que a vida de dentista era essa, né? A que eu levava. E nunca tive, vamos dizer assim, não é dom, né? Nunca pensei nessa parte de administrar, achei que nunca, não era meu foco, que não era para mim, nunca gostei de números, de tabelas. E só que chegou no momento, né, que eu falei, gente, eu estou patinando no mesmo lugar e eu acho que eu poderia estar muito melhor do que isso. E aí foi quando eu te conheci numa propaganda no WhatsApp. E aí eu falei para Camila, vamos. A gente já estava pensando em fazer algumas coisas para mudar. Aí ela começou assim, vamos. E de lá para cá tudo isso aconteceu. E muita coisa mudou, né? E a gente vê que são coisas que mudam a rotina, não são coisas difíceis, são coisas novas, né? E que a gente faz e as coisas acontecem. Então, cada aula de vocês, cada encontro com o Eduardo, com o Marcos, o que o Marcos explicou é uma coisa assim tão tranquila de se fazer. Como assim que eu nunca pensei nisso? Como que a gente nunca fez isso? Então, hoje o meu maior desafio está sendo liderança, né? Eu fui muito ruim nessa parte, né? Eu não sei delegar funções. Eu tenho as pessoas, eu quero ajudar todo mundo. Eu não sei pedir. E aí eu ensino de novo, aí eu fico naquela, eu não sei como pedir novamente. Então, hoje, a gente já mudou muito. Eu, inclusive, como líder também, já mudei muito. Mas ainda acho que a minha maior dificuldade é em liderar, de deixar a minha equipe redondinha, redondinha. E no Bom, mais, tudo a gente já está passando, tudo a gente já teve grandes, grandes mudanças, mas eu ainda acho que até em contar a história, que para mim era um tabu, eu já consegui contar e já estou tendo assim grandes mudanças também em fechar orçamento, em venda. No início eu começava a contar a história e falava, meu Deus, que vergonha, o que eu estou falando? O paciente me olhava assim, e não acho que não estava entendendo nada, era difícil conectar. E eu falei, mas não vou desistir até que está se encaixando. Mas acho que o meu problema mais é na liderança. Às vezes eu vejo que ela fez errado e eu tenho a dúvida de como abordar, de como fazer do jeito que vocês ensinam, assim, de que elas não se sintam pressionadas, que a gente tem que elogiar nove vezes para uma chamada de consertar atenção. uma chamada de atenção. Minha maior dificuldade hoje é essa, André, de me Legal, tornar uma Cris. excelente líder. Show. Vou fazer algumas considerações, mas já vi que vai ser bem legal aqui o nosso bate-papo. Uma coisa importante que a gente tem que saber, e para mim está bem presente, e a gente não fica presente para isso. Para você que já está com a gente há mais tempo nessa jornada, para as pessoas que estão entrando, é o seguinte: as habilidades que me trouxe até aqui não são as mesmas que vão me levar para o próximo nível. E olha só que interessante, você, para quem não conhece, a Cris é uma das alunas mais fitness que a gente tem, toda malhadona, toda disciplinada, né? E olha só, imagina no seu começo. Tipo, tem quanto tempo que você malha, Cris, mais ou menos? Acho que a vida toda, desde os 18. Tá, vamos lá, desde os 18. Imagina assim, dos 18 ao 20, você tinha um modelo, uma rotina de malhação, uma mentalidade de malhação, de alimentação, isso e aquilo.
dos 18 aos 20, você fez alguma coisa e que foi super bom para você. Só que quando chegou nos 20, você começou a descobrir outras coisas. Aí você ficou com a sensação que você não sabia nada, mas é porque a gente tende a não lembrar de como a gente era. Entende? Então, quando você fala assim, estou com dificuldade de liderança, eu diria o seguinte, se eu resolver hoje a sua dificuldade de liderança, é muito provável que daqui 3 meses, 6 meses, fale assim, Ana, sabe o que é? Eu estou com dificuldade de liderança. É porque seu nível de liderança já melhorou, só que você está vendo tanto que esse negócio funciona, tipo, cara, eu quero mais desse negócio. Entende? Então, primeira coisa, isso é normal. Por que é legal a gente fazer essa reflexão? Porque olha desde quando você conheceu a gente, olha o que você tem de resultado hoje que você construiu. E ninguém constrói esses resultados sem liderança. Ou pelo menos 99% não. Então, o seu jeito de liderar já melhorou muito. Dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. E uma coisa importante é, a gente nunca vai ter uma equipe redondinha, porque nem a gente vai ser redondinho. Entende? Então, tipo, a gente vai ter sempre melhor. A gente vai ter métricas para avaliar, essa é a parte mais importante, em especial no Freedom, quando a gente conversar no dia 8 de fevereiro, se eu não me engano, nós vamos falar sobre metrificação de engajamento, uma coisa extremamente poderosa. Por quê? Porque a partir daí eu vou olhar o engajamento que tem a ver com a liderança como números. Então, parte da liderança define a pontualidade da sua equipe. Aí minha pergunta é, qual é a sua nota de 0 a 5, por exemplo, sobre pontualidade? Qualquer que seja a nota, eu vou ter um parâmetro. Qual que é a sua nota de 0 a 5 sobre a receptividade do paciente? Porque quando eu falo assim, Cris, qual é a sua nota de 0 a 5 hoje? Ah, é 4. Tá, mas o que eu posso melhorar? Poxa, hoje é relativo. Agora, e de pontualidade, e de receptividade, e de cada etapa daquele funil, e de vestuário, e de roupa, de roupa não, de rosto, tipo maquiagem ou não, cabelo, e de unha. Aparência, né? Entende? De aparência, isso, melhor, obrigado. Entende que começa a mudar o jogo? Agora, o mais interessante é, quantas pessoas tem na sua equipe hoje? De todo mundo? De todo mundo, Comigo e com a Camila, 10. 10, legal. Imagina o seguinte, cada um desses 10 é relativamente pouco, e a minha acho que é em torno disso também, pouco no sentido que todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe muito sobre todo mundo. Então, você imagina um formulário Google Docs, onde as pessoas vão clicar em algumas notas e no final do processo você vai ter nota coletiva, nota individual, nota por categoria que você quer saber. Tipo, você vai dar nota para todo mundo. Todo mundo vai dar nota para todo mundo, individual e coletivamente. No final tem assim, ó, a Camila é 8 nisso, a Camila é 7 naquilo, 10 naquilo, 9 naquilo, a minha equipe é isso e isso. Aí eu olho para isso e tem algumas perguntas para o líder fazer. O que eu posso fazer para a minha equipe melhorar na aparência? E qual que é a primeira reflexão que eu tenho que fazer? Como é que está sendo a minha aparência? Porque normalmente liderança é espelho. Entende? O que a gente vê em vários outros cursos é seja bonzinho, boa vontade. Não, seja inteligente e estratégico. Eu tenho corrigido e tenho assim... antes eu tinha uma certa preocupação de expor assim, descaradamente a minha legitimidade. E aí eu fiz um curso aí que eu já gosto disso, né? E quem acompanhou a jornada do Abrir na Caixa Preta deve ter assustado. Porque para eu liberar a campanha de clareamento assim, de graça, vocês não têm noção do processo mental que eu passei. Falei, cara, eu vou fazer o que tem que ser feito. E o que eu tenho falado? Essa ideia nossa está aqui escrito, ó. Construir cozinha, espaço, ir de Caçua Trindade pedalando, ir para os Estados Unidos em outubro, ir para a Europa, lua de mel, tem gente que casou que não foi, casa própria, Platinum Titânio, isso aqui é o sonho da minha equipe, está aqui do meu lado. E eu vou ajudar a resolver, não é porque eu sou bonitinho e fofinho, eu até sou bonitinho e fofinho, mas não é essa a ideia. É que isso é inteligente estratégico, isso é liderança. E quando eu estou aqui conversando, eu falo assim, Jaque, eu só sei de uma coisa, eu quero saber qual é a data que eu vou almoçar na sua cozinha nova. Quando ela entende isso, em números, via de regra, em termos de engajamento, a gente já entrou na liderança, ela produz 3 vezes mais. Ela é 78% mais feliz. Ela tende a produzir 23% mais de lucro. Gente, isso é resultado absurdo. A gente viveu agora no início do janeiro, aqui no pódio, uma situação relativamente atípica. Por quê? Eu sou uma das pessoas responsáveis pela estratégia do nosso negócio, né? Sempre fui. O Claudio Omar, que é o meu mentor, está contribuindo absurdamente nesse processo. O último final de semana, eu passei ele inteiro fora. Eu viajei quinta-feira, fiquei quinta, sexta, sábado e domingo fora.
O Cláudio Amar viajou, teve em São Paulo, acho que na quinta também, ou na quarta, não sei, e voltou e foi para Goiânia. Ou seja, tipo no pré-lançamento que a gente fala, que é o momento mais assim, não tinha ninguém aqui. Eu cheguei aqui segunda à tarde para dar aula segunda à noite. A gente bateu o recorde em menos de 24 horas. O que é isso? É a equipe funcionando, que eu já tenho na minha clínica. Porque na minha clínica eu atendo de quarta-feira, de 9 da manhã a 5 da tarde. Ontem eu participei da reunião da clínica, mas eu tenho participado até das reuniões menos. Então, o que é isso? É reconhecer esses processos e melhorar. Entende? Reconhecer e melhorar. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu aprendi a contar as histórias para vender. A mesma coisa a gente vai fazer para liderar. A gente está desenvolvendo, até ontem na consultoria da doutora Meire, a gente comentou alguma coisa. A gente está desenvolvendo uma estratégia muito forte para a Cris, que está com a gente há algum tempo, e para quem entrando agora, pode acreditar, histórias é o poder. É o poder de influenciar. Tem um livro que eu estou lendo, muito interessante, que dá uma definição de negociação, que é assim, ó, negociação eu não sei se fala arte ou ciência, mas alguma coisa assim, é o ato de obter informações para influenciar pessoas. Então, olha que louco que é isso. Se você não tem informação, você não vende. E tudo que eu já fiz de curso, a grande maioria fala assim, vender é aplicar gatilhos mentais, é persuadir, é isso. Gente, não é. Isso tem que ser feito de forma intensificada e amplificada quando você sabe das informações. Ainda mais na odontologia, que é de 1 para 1. Sabe qual que é o nosso desafio no coletivo? É saber assim, ó, quem é a pessoa que vai comprar. Agora aqui na minha tela, de verdade, tem mais gente do lado que não está com a câmera ligada, mas na minha tela eu estou vendo a Cris, a Luana, a Gabriela, Guilherme e Luciana. São pessoas diferentes. Entende? Então, assim, quando eu vou montar um texto, vocês que veem meus e-mails e tudo mais, aquele texto é para uma pessoa. Aí eu lembro do Guilherme e da Luciana, que tinha clínica na Terra, que passava por desafios, que isso, eu vou e conto a história dele. Aí um monte de vocês conecta com um monte de coisa deles, porque é história. E o que acontece quando a gente conta uma história? E, primeiro, quando eu conto uma história, não tem muito verdade e mentira. Você não precisa acreditar, você entra na história. E quando você entra na história, acontece uma coisa muito louca cientificamente, que chama acoplamento neural. São corações dissonantes, vibrando na mesma sintonia, gera um nível de confiança que as pessoas não entendem, se elas acham que contar a história é tipo só estratégia. Quando você conta a história de coração para coração, gente, libera ocitocina. Ocitocina é o hormônio do abraço, do bem-estar, é o hormônio do sexo. Vamos pensar no sexo como um nível de confiança. Entende? Vamos pensar no sexo como uma coisa assim do tipo, eu estou me entregando o meu melhor, que é meu corpo, para alguém. Putz, isso é extremamente forte. E eu não preciso nunca na vida pensar em fazer sexo com o meu paciente. Lógico que não. O que eu estou dizendo é, a história que eu conto, eu vou chegar nesse nível de confiança. Aí tem gente que chega e fala assim, olá, que posso te ajudar. Ferrou, pareceu venda. Pareceu venda, é tipo, todo mundo de calça jeans com cadeado, acabou a relação. Entende? Isso não gera conexão. Só que o que é a parte interessante do processo? É quando você começa a se tornar o processo. E a gente só se torna praticando. Ontem era tipo meia-noite, eu cheguei em casa, eu saí com a minha família para comer. E aí, quando eu chego em casa, normalmente eu fico desligado das partes do trabalho. Mas não sei por que motivo eu entrei no WhatsApp. E eu entrei no grupo que a gente usou para lançar o processo lá da jornada. E eu vi o Cláudio Omar escrevendo assim, parabéns. Gente, como assim parabéns? A gente não está fazendo nada com ninguém mais, né? Aí alguém que comprou agora, tipo, quarta-feira à noite, não sei, o curso mandou um áudio. Eu assisti até a 9ª aula do protocolo avançado de vendas. Para vocês que estão aí, sabe a importância do protocolo avançado, mas sabe que tipo, não é nem o começo do que a gente vai fazer. O cara aumentou 50% da tabela e vendeu. E a expressão dele foi assim, a paciente nem chiou, achei tão espontânea a expressão, sabe, do aluno, nem chiou. E é isso. O problema é a gente vencer o nosso mindset. Então, o problema que você tem de liderança, parte dele no dia 8 de fevereiro, eu acredito que nós vamos resolver. Só que a gente vai criar outro, não é que a gente vai criar outro, é que a gente vai para um outro nível. Quando eu comecei aqui no Pod, eu tinha 2 pessoas para liderar. Gente, era a coisa mais simples do mundo, era praticamente eu, a Jaque e mais um. Ah, que lindo que é. Agora, não dá para eu mostrar aqui, deixa eu ver se tá. Uma das salas, ó, olha o tanto de cadeira aqui, ali é uma luz para vocês me verem melhor, cadeira para lá. Olha só como é que é o nosso quadro aqui, ó. Todo mundo sabe o que a gente tem que fazer. São 3 quadros gigantes. Aí, deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui, ó. Tá escuro. Ali, ó, outro quadro, tudo escrito. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês? A nossa equipe tem clareza dos processos.
Tem uma historinha que eu contei já várias vezes, que para mim faz muito sentido, que é o seguinte. Você chega no aeroporto, você pega um táxi, o taxista te pergunta, para onde você vai? Quem já escutou essa historinha, não deixa o Zé Curubu falar assim, eu já sei disso, porque eu acho que você ainda não sabe disso. Para onde você vai? Deixa eu só ver aqui. A Gabriela que está aqui com a gente entrou agora, não é, Gabriela? Foi isso? Você entrou com a gente, né? Obrigado, tá? Seja bem-vindo. E parabéns por já estar aqui no sabadão aí, super legal. Pode esperar coisa boa, viu, Gabriela? Porque a gente está a fim de arrebentar. E você está bem à frente, já estando aqui agora de manhã, que nem eu, programação do legado, assim, show de bola. Então, olha só. Vou falar com a Gabriela, então. Gabriela, você chegou no aeroporto, saiu do aeroporto, taxista. Para onde você vai? O que a Gabriela vai falar? Eu vou para tal lugar. E pronto, não precisa de mais nada. Se o taxista sabe onde é, se não sabe, ele bota no Waze, ele te leva lá. Agora, na nossa empresa, é completamente diferente. O que vai acontecer? A Gabriela vai chegar segunda-feira na clínica dela, ou até olhando para o espelho, para vocês entenderem a profundidade disso, ou vocês, ou a equipe de vocês, a perguntar assim, doutora Gabriela, para onde a gente vai? Imagina que você tem uma equipe e ela te pergunte isso. Como regra, se a Gabriela for uma dentista comum, ela tem duas possibilidades de responder isso. Primeira, não sei, porque o dentista não tem meta clara nem para a vida dele, quanto menos para a equipe, para a empresa. E o segundo é, se ela sabe, ela fala assim, eu não vou te contar. Por que eu não vou te contar? Porque o dentista clássico, ele tem medo de contar. Ele tem medo de falar que vai ficar rico. Ele tem medo de falar que vai ganhar muito dinheiro. Ele não sabe nem falar de dinheiro, porque ele tem medo de dinheiro, ele tem medo do sucesso. E aí, como é que você lidera um processo onde você tem um grupo de pessoas extremamente importante para te levar em algum lugar e você nem conta para elas onde você vai levar? Agora, olha só para você entender. Eu conheci a Gabriela e falei assim, Gabriela, vamos ali? Aí eu falo assim, aonde? Ela fala, aonde? Eu falo, não, é ali na esquina. O que ela vai perguntar? Fazer o quê? Por que nós vamos lá? É isso que a minha equipe tem que entender. Então, além de ter metas claras, a grande resposta que a equipe tem que ter, é o seguinte, por que nós vamos chegar lá? E o que é esse porquê? É o nosso propósito, que tem que arrepiar todas as vezes que a gente falar. Entende? Então, Cris, parte da sua liderança talvez seja, cara, não tá visceral isso aí. Se tiver só bonitinho, fofinho, não vai rolar. Quando eu falo que a gente vai distribuir 1.500 cestas básicas nesse semestre, todas as vezes que eu falo, eu arrepio. É a mesma coisa que eu falo com meu filho. Todas as vezes que eu chego no Gabriel e brinco assim, você já disse que me ama hoje? Não, já. Quantas vezes ele fala? Ele fala um número que ele nem entende. 970, 90, não sei o que, não sei o que. Todas as vezes que eu ganho um beijo do meu filho, o meu coração explode de alegria. Todas as vezes. Eu não acostumei com o beijo do meu filho. É tipo isso. Entende? Quando eu chego lá e eu abraço, eu sinto Gabriel. Eu pego o Gabriel, tipo, eu sinto Gabriel. Quando eu tô com a minha esposa, eu sinto a minha esposa. Eu não quero acostumar com essa ideia. E é a mesma coisa do propósito. Então, quando a gente passar isso para a equipe e isso impactar, o jogo muda. Parte do jogo muda. Porque aí a Gabriela fala assim, cara, não quero nem saber, eu vou lá. Eu vou com você. E agora é interessante, para a gente entender que isso não é fofinho, além de ser fofinho, isso é inteligente e estratégico. Imagina o cara que descobriu o Brasil. Ele estava numa terra muito louca, com uma galera lá dele, e fala assim, cara, tem uma terra em algum lugar, não sei aonde, mas se a gente chegar lá, o negócio vai bombar. Imagina a loucura que é botar um monte de gente no navio, com tanto de comida, sem equipamento, sem Waze, sem GPS, assim, ó, vamos lá que vai dar certo. O que ele vendeu? Ele vendeu uma visão. Entende? Ele não vendeu a terra prometida lá. Ele vendeu uma visão. E é isso que nós, empreendedores, vamos vender. A gente vai vender uma visão, só que a gente tem que criar um jeito de vender que a galera acredita, que a galera confia em nós. E quando eu estudo histórias antigas, Império Romano, Império Persa, o que é isso? A galera vendeu uma visão. Até Jesus. Como que Jesus ensinava? Ele pegava histórias, parábolas, reflexões. E olha a liderança que ele construiu. Independente de religião, gente, um cara simples, não vou falar que ele é normal, mas simples, com 12 pessoas, até hoje a gente fala dele. E eu, particularmente, sigo e acredito nos princípios dele, mas eu estou falando só de um lado fora religioso. Entende? O que ele fez? Ele contou a história de tal ponto que a galera dá a vida, como ele, de fato, deu a vida. Entende, Cris? Quando a gente fala de liderança, é muito disso. Então, como criar um engajamento? E eu acho que está faltando eu descobrir esse propósito de arrepiar. Eu ainda não descobri. Eu acredito que sim. O que acontece? Isso é um pouco de descoberta
e um tanto de revelação. Isso não é do tipo, vou buscar no Google o que impacta as pessoas. Entende? De fato, não é. E para mim isso é extremamente importante. Nós estamos conversando em bastidores uma possibilidade de, até você não descobrir, você abraça o meu comigo. Por que você abraça o meu comigo? Porque de alguma forma eu posso te contar histórias que te envolvam no meu projeto social. E você estar no meu projeto social não significa necessariamente você mandar dinheiro para mim comprar cesta básica. Você pode fazer aí. Só que nós estamos no projeto social. Entende? Então, o que vai acontecer? Você pode chegar no seu paciente, quando a gente oficializar essa ideia, e falar assim, eu estou num projeto social que vai distribuir mais de 1.500 cestas básicas. E isso é real, porque é nós. Por que é nós? Porque essas 1.500 vêm de quem? Da Gabriela, que se inscreveu agora. Parte da inscrição dela é para a cesta básica. É da galera do Freedom que está pagando a mensalidade. Então, eu só consigo isso com o sucesso dos meus alunos. Entende? Então, para quem não tem proposta, a gente vai criar um jeito de estar junto com a gente. E a gente vai criar um jeito tão legal que seja legal e impactante. Como assim? Vai ter tipo um selo da ação social. Lembra do controle de infecção? Galera do Freedom, que tem um selo nacional de controle de infecção que nos dá autoridade. Então, olha só. Tipo, eu gosto de ajudar pessoas mais próximas. Tipo Amigos da Esperança. Eu não sei se Amigos da tem uma coisa Esperança, Criança Esperança. Imagina que quem ajude ganhe um certificado tipo, eu ajudei Criança Esperança. Não é legal você falar para o seu paciente, eu ajudo uma causa social. Agora a gente vai ter isso. Não com as ideias dele, a gente não tem algumas coisas lá que eu acho legal, tem outras coisas que eu não acho legal. Para quem me conhece, eu nem preciso ficar justificando algumas coisas nesse sentido, mas tipo, olha aqui, ó, você vai ter um papel que mostra aquilo que você faz. E aí, quem sabe, a gente não põe um site para acompanhar esse processo, entregou tantas cestas básicas, a gente vai envolver os nossos pacientes dentro desse projeto. Então, para quem não tem, abraça junto comigo. Para quem tem, segue firme. A irmã da Luana, que é a Fabi, ela tem um de ajudar dependentes químicos, que é maravilhoso. E ela ficava escondendo isso dentro dela. O dia que eu conheci, eu falei, pelo amor de Deus, bota isso no mundo. Só que como que eu boto isso no mundo, gente? Contando histórias. Entende? Não é tipo, eu ajudo dependentes químicos. Um dia eu conheci uma mãe, eu estava na igreja, eu estava no shopping, eu estava na balada, eu estava em qualquer lugar, e você começa a contar a história. E aí eu vi que essa mãe não estava muito legal, e eu fui conversar com ela e tal, né, independente do ambiente que você escolheu para contar essa história, ou de fato ela aconteceu, e a mãe estava chorando, e ela falou, nossa, eu estou perdendo meu filho para as drogas, nossa, isso, aquilo. Imagina que a Luana seja mãe, eu contando para a Luana, Luana, você tem noção de uma mãe assim, de 30 e poucos anos, nessa condição? Nossa, me doeu o coração. Aí eu fui escutar mais, e ela falou disso, como foi o filho, porque o pai dele teve que sair de casa para trabalhar, e ele não era um cara presente. Aí você começa a contar, cara, eu preciso ajudar, entende? E aí o que ela faz hoje? Ela resgata famílias, ela salva famílias. E salvar famílias é muito massa, muito mais legal do que ajudar dependente químico por si só, entende? Então, esse propósito tem que estar latente, Na segunda-feira agora, às 13 horas, eu vou dar uma palestra na PAI. E a palestra da PAI não me ajuda em nada no meu negócio. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque teve um aluno que estava querendo desenvolver o propósito dele e quando me pergunta, vocês sabem que eu não fico escolhendo palavras não, né? Eu falo aquilo que faz sentido para mim. E eu falei, é lindo o seu propósito, só que você está numa fase que você precisa do dinheiro do mês para pagar as contas do mês. Então, o seu propósito vai te atrapalhar agora. E não tem nada de errado, você só tem que estar consciente disso. E aí ele entendeu que se ele tiver essa liberdade, ele vai ajudar muito mais. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou dar uma palestra na PAI agora para os monitores, professores da PAI, cuidarem melhor daquelas crianças especiais, que eu respeito pra caramba. Então, não me ajuda aqui com vocês, não me ajuda em praticamente nada, só que eu não abro mão de ajudar onde eu posso. Mas, de alguma forma, eu tenho uma rotina que as coisas funcionam tanto sem mim que me permite fazer isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes vocês vão querer abraçar um propósito que vai comprometer a vida de vocês agora. Entende? Eu vou ficar um mês lá na terra de Jesus para agradecer. Legal, mas você está precisando do dinheiro do mês para pagar as contas do mês. Jesus espera a condição ideal. Poxa, ajuda quem está do seu lado, se ajuda, sabe? Então, assim, só para a gente refletir e não confundir e acabar se comprometendo. Então, liderança é muito disso. É expor, mas a gente tem que estar bem presente para esse contexto. Legal?
Cris, vamos lá. O que é mais de liderança agora específico para eu poder te ajudar? Eu entendi liderança como um macro e eu acredito que eu tenha te posicionado em algumas coisas que já abriu sua cabeça, né? E acredito que para todo mundo que está aqui, em especial para a Luana, que não para de fazer assim, eu acho o máximo, porque está fazendo sentido. É os nossos corações entrando na sintonia, sabe? O paciente vai fazer isso também, tá bom? É desse jeito que funciona. Quando ele está assim, tipo, você não conectou, você tem que criar um jeito de conectar. E a gente vai aprender, bebe água, fala uma palavra, abre os braços, ele tende a abrir, descruza o corpo, né? Então é esse o processo. Vai fazendo sentido, tipo, se eu estivesse falando de vendas, eu já estava no ponto pronto para vender para a Luana, porque ela já está comigo. E é importante eu entender isso, porque se eu falar demais, eu perco. Entende? Então, você tem que, quando ele já pegou a ideia, putz, já gerou confiança, chamada para ação. Luana, é esse o tratamento, é esse o investimento. Não vai discutir, porque é você, já é você. Você tem que vender primeiro você, depois o seu serviço. E o dentista a vida inteira fez o quê? Vende o serviço, e nem vende ele, né? Nem se apresenta para ele. Então, muito legal ver isso ao vivo assim acontecendo. Vamos lá, Cris. De liderança ainda, né? Do jeito que você quiser, do assunto que você quiser, sem censura. Eu estou aqui para ajudar. Na liderança também, que eu acho difícil, que eu tenho alguns dentistas colaboradores. Alguns não, 4, né? Legal. E a maioria deles, eu nem vejo a equipe. Legal. Então, assim, é difícil, como cada um trabalha em um consultório diferente, tem só aquele horário para estar comigo. Eu também tenho dificuldade de marcar uma reunião mensal, vamos dizer, com todos eles, para que eles conheçam. Porque, assim, a minha equipe mesmo, eu, Camila, as 3 funcionárias, tá mais fácil porque eu tô com elas sempre, né? Mas, assim, apesar de que eu passo para elas pedirem, e aí eu tô naquela reunião semanal, que tem sido, assim, maravilhoso, porque a mensal é muito tempo, e aí é tanta coisa para você corrigir que você não consegue colocar tudo numa reunião mensal. Então, a semanal está sendo ótima. Aí eu falo, olha, você lembra? Não, a gente não pode voltar, assim, o telefone, né? Eu fiz aquelas 15 ligações, pedi para vários amigos, estava ao lado, gravei e fui fazendo uma reflexão de tudo, das coisas erradas e fui comentando com ela aos poucos. Eu perguntei, já que vai ter algum meio da gente fazer isso? Me dá uma ajuda. A gente pode contar que fez isso? E ela disse, não, Cris, é melhor que ela não saiba e você vai corrigindo aos poucos. Então, assim, o que eu vejo é que eu vou para o consultório atender hoje 2 tardes só 2 tardes, e toda quarta-feira eu estou lá com a Camila e com a equipe para reunião. Então, essas 2 vezes que eu estou lá, aí eu fico observando tudo, e aí eu Cris, vejo que... Deixa eu te interromper um pouquinho, só para eu contextualizar para quem não está entendendo. A Cris é uma pessoa que trabalhava absurdo, está falando em trabalhar 2 tardes. E um outro ponto importante é para quem está entrando. Ela é do Freedom, e lá no Freedom a gente leva super a sério o funil que eu ensinei na segunda-feira. Então, o que é 15 ligações? É convidar pessoas externas para fazer 15 ligações para a clínica dela, gravar o áudio e entender o que a recepcionista está fazendo fora do protocolo. Por que isso é importante, gente que está aqui, às vezes começando pela primeira vez? Porque aquela ligação, ela impacta 2 coisas importantes. O quanto o seu funil vai ser assim ou mais assim, e além disso, o valor que você já está agregando para ele pagar um preço maior. Então, a sua recepcionista já começa a vender você ou a sua filosofia pelo telefone. Isso é uma coisa que ninguém pensa nesse contexto, porque eu já fiz vários treinamentos de recepcionista, só treina a ser educada. Não é sobre educação é obrigação, é ser estratégica, é começar a contar algumas histórias a nível de ter conexão, tipo, caramba, nunca vi isso na vida. Entende? Então, só para vocês contextualizarem. E aí a gente começa a aprender. E daqui 6 meses, eu tenho certeza que a recepcionista da Cris vai estar ótima. Mas se ela fizer as 15 ligações, ela vai ver outra coisa para melhorar. Por quê? Porque eu faço com a minha equipe, eu sempre tenho para melhorar. E se alguém gravar a minha aula, e eu faço isso sempre, eu olho a minha aula e falo, puxa, eu podia ter falado isso nessa aula. Eu também estou melhorando. Entende? Então, esse processo de melhoria faz parte da vida. Só para contextualizar. Vai lá, Cris. E aí eu observei várias coisas e no finalzinho eu chamei individualmente cada uma e fui fazendo os tópicos que eu queria. Sempre assim, eu não consigo ainda fazer os 9 elogios para dar um puxão de orelha, mas eu sempre começo elogiando. Eu falo, Gretchen, olha, você está ótima nisso, eu adorei isso, olha, só está faltando esse negocinho aqui. Vamos melhorar aqui. Ah, doutora, é porque eu sou travada. Eu falei, então tá. Aí eu tô igual você já, fazendo uns scriptzinhos, ó, montei um script
scriptzinho, você vai ler, vai botar no áudio, vai ler 1000 vezes. Eu quero que quando a paciente te questione isso saia de uma forma bem à vontade, e não um robozinho assim que você decorou. E aos poucos tem melhorado bastante. Aí a minha dificuldade é essa com os dentistas parceiros, que eu não os vejo, e aí uma vez no mês que eu consigo encontrar, eles ficam tudo doido, encantado, diz que nunca tinha visto um consultório assim, um método desse, que felicidade e tal, mas no outro dia eu não tô lá, né? Porque eu acho que tem que ser uma coisa assim, dia após dia mesmo, porque senão a gente volta na mesmice, que é muito mais fácil, né? E a minha dificuldade é essa, de conseguir colocar eles no contexto. Aí teve uma até que falou assim, por que a gente não faz uma reunião, então, à noite pelo Zoom? Aí eu achei sensacional. Eu falei, caramba, é verdade, legal. Eu não tinha pensado nisso. Então, hoje a minha dificuldade é essa, dos dentistas colaboradores. Tem uns que... Tá, vamos falar disso daqui. De quebrar as crenças, de acreditar que o processo funciona, que acham lindo, mas não põem em prática. Legal. Acha legal a ideia, mas não põe em prática. Excelente. Eu acredito que a sua dificuldade é de muita gente que tem esse tipo de gestão, né, de situação. E eu diria o seguinte, esse é um desafio muito complicado mesmo. Por que é complicado? Porque ele, durante 30 dias, ele está com você e 29 no mundo paralelo que só estraga a maioria das pessoas. Entende? Ele sai de você, caraca, aí ele vai para a clínica dele e tá o colega dele, porra, que bosta, hein, velho? Nossa, esse Brasil esse ano vai ser foda. Nossa, eu tô com esperança, mas, cara, não dá certo, não tem dinheiro. Quem for pro congresso do CIOSP, desliga dos amigos um minuto, senta lá na praça de alimentação, só fica assim, ó, escutando. É só pé. Eu fiz isso ano passado, eu fui no CIOSP, fui no CIOGO. Cara, você senta lá, a galera só reclamando. Só reclamando. E eu não estou falando que isso está errado, talvez seja a realidade deles, mas não é a nossa. Porque quem reclama se torna certo sem resultado extraordinário, não é a nossa ideia. Então, Cris, essa é um desafio. Justamente aí que a gente vai ter que começar a metrificar. O que eu preciso melhorar dele? E aí eu preciso criar uma forma de reunião em Zoom, por exemplo, manter ele ativo no grupo de WhatsApp ou mensagens, né? E nunca vai ser fácil. Por quê? Porque vai ser uma briga muito grande. Enquanto a gente está falando em 9 coisas boas para um, dele é o contrário. Porque ele sai daqui que está tudo lindo, vai para o consultório dele e não está tudo lindo. E aí é um desafio à parte. Possíveis soluções. Começar a criar contexto para ter cada vez mais essas pessoas no seu consultório. Por um lado, infelizmente, a nível de negócios para nós é felizmente. Cada vez mais o mercado está com excelentes profissionais aceitando trabalhar por um preço que não é de especialista. Por quê? Porque eles não sabem captar, eles não sabem vender, eles só são bons. Há uns anos atrás eu era um desses profissionais que toparia uma proposta, porque eu tinha 4 especialidades e não tinha dinheiro. Então tem muita gente nisso aí. Então o que a gente está propondo também a nível de Freedom é faça uma proposta irresistível e tenha essa pessoa com você. E bota todo o processo na linha, porque captar e vender vai deixar de ser um desafio para o momento da realidade de vocês. A gente está vendo pessoas agora dobrando a clínica, montando outra clínica. Entende? Então, a parte irresistível começa a fazer ele olhar mais para você. Porque a gente tende a valorizar quem a gente está querendo, quem a gente está recebendo alguma coisa. Então, essa é uma das possibilidades. E a outra, Cris, eu diria o seguinte, é continuar fazendo o que você está fazendo. E você está melhorando a cada dia. Acontece que, como você melhora muito, aí você vê o dentista, tipo, tá ruim. Não, mas ele não tá ruim. Se você contou a sua história e impactou o coração com coração, já está melhor do que era antes. E eu também tenho isso. Eu tenho dentista que vem aqui uma vez por mês, que é a doutora Sandra, a nossa orto. E muitas das vezes ela vem, nem eu falo com ela. Entende? Porque tem vezes que eu nem encontro ela. E aí, o que eu perco? Eu perco esse engajamento que eu estou querendo construir. E faz parte do processo. Quando eu tenho oportunidade, eu reúno, conto as histórias, e ela, não, vamos, vai dar certo. E de repente ela volta e tem a vida dela lá. E eu não estou falando que a vida dela seja ruim, mas talvez não seja no nível de energia que a gente está querendo. E isso faz parte do desafio. Eu diria o seguinte, seja bem-vindo ao mundo do empreendedor. Você imagina o seguinte, eu tenho uma galera aqui, um chega a TPM, um marido brigou, um marido fugiu, outra própria pessoa fez isso, falou que não ia comer e comeu, tá arrependida, tá gordo, tá isso. Impacta, aí vem a gente e vai arredondando. Você acha que eu não passo por isso? Eu passo. A gente vira psicólogo, coach, terapeuta, respeitando, lógico, respeitando esses profissionais que dominam muito mais do que a gente. Mas a gente tem a capacidade de levar a pessoa na mesma vibração
e convidar ela para um tipo de movimento. Entende? Então, não procure uma solução para isso. Procure um processo que melhore isso a cada dia. Procure um processo que melhore isso a cada dia. E sempre lembrando que para eu melhorar isso a cada dia, eu vou me melhorar a cada dia. Entende? E você já está nesse processo. E a Cris, especificamente, se eu não estiver enganado, está fazendo uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é anotar as suas 7 prioridades. Foi você que falou, não foi, Cris? Em algum comentário, em algum lugar? Não foi? Foi. Olha só que interessante. Eu não sei onde ela comentou. Eu não busquei nada sobre ela. O que é viver a sua realidade? Eu tenho uma porrada de alunos, gente. Minha vida é extremamente intensa. Eu lembro que a Cris, em algum lugar, em igual grupo, não sei, falou que ela está fazendo as 7 atividades, escolhendo as 3. Isso é foco. Entende? Isso deixa a vida da gente mais produtiva. Ainda que às vezes a gente nem faça 7. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Quando eu explicava, eu escrevia todas, eu não conseguia fazer era nenhuma. Aí, dessas todas, eu falava, não, essas 3 eu tenho que fazer, gente. Eu tenho conseguido fazer. E o dia é muito mais leve, mais calmo, e eu chego no final do dia feliz, que eu consegui fazer as 3 principais. E se eu quisesse, dava para ter feito até mais. Isso. Porque depois que você se organiza dessa maneira, fica tudo mais fácil. Quando eu colocava muitas, eu não sabia nem por onde começar e não fazia nenhum. Ficava louca assim, igual um doido, correndo para um lado do outro. Igual a maioria tá louca. Igual a maioria está louca, é isso. Então, olha só que interessante, detalhes. Pequeno que já vai melhorando o nosso processo. Deixa eu só ler os comentários aqui, Cris, para a gente continuar. Cris, o que me ajudou muito foram as reuniões semanais, especificamente uma reunião onde você conta a sua história e seu propósito. E dá a oportunidade de cada um contar a sua história. Isso gera uma emoção e conecta muito. Me ajudou demais na liderança. Preciso dar um jeito de reunir com todos, ainda que seja uma pessoa em cada dia. Show, muito legal. E o que é importante nessa história? A gente lembrar dessa história. Eu lembro que o André é da Bahia, eu lembro da dificuldade na época que o Diego estava com a família dele, que ele não tem um pai presente, que os primos dele tudo eram usuários de droga, e ele é um vencedor só por não ter entrado nesse caminho. É um colaborador que já saiu da gente. Mas entende que a história não sai da cabeça da gente? Então, isso é muito poderoso. Por quê? Quando eu olho para isso aqui, que é as metas e sonhos da minha equipe, quando eu sei dos meus e do propósito, o que eu faço? Uma estratégia para a gente chegar junto. Quando eu falo, vamos distribuir 1.500 cestas básicas, na cabeça da Jaque, isso está. É o caminho mais seguro para eu ter a minha cozinha nova. Entende? Ela não está indo só pelas 1.500 cestas básicas. Ela sabe que as 1.500 vai levar ela em ter a cozinha nova, vai levar o meu pai para a Europa. Olha que legal, estou botando o meu pai nesse processo. Ele está aqui, quando ele colocou a Europa, eu falei, caraca, meu pai é um cara extremamente generoso para os outros e não tem aquele senso de merecimento. A gente está mudando a cabeça do velhinho aqui. E isso é lindo para mim. Quando ele colocou eu falei, é coisa do meu pai. Eu o quê? Europa. O Eduardo quase chorou, porque a gente conhece um ao outro. Então é isso. E eu também estou muito nessa pegada esse ano, de olhar para mim, porque eu sempre fui muito doar, ajuda, líder de grupo de jovens, líder de grupo de casais, vai doar. E eu não olhava para o André. Faço tudo pelo meu filho, pela minha esposa, mas e pronto. Então tá aqui, tá, sabe? A gente tem que olhar para a gente, porque é o melhor da gente que vai impactar o melhor do outro. Então isso é muito interessante, Luana. Lu e Guilherme, eu também tenho dificuldades para trazer os dentistas para a reunião semanal. Comecei a enfatizar mais a importância da reunião e dividir nossa reunião em reunião geral e reuniões separadas para colaboradores, dentistas. Faço pauta e mando no Zap. Tenho tido mais presenças dos dentistas. Legal. Por que tem dificuldade? Primeiro, porque chama reunião e reunião é chato pra caramba. Segundo ponto, porque o dentista não entende ainda que essa reunião vai ajudar ele a construir a cozinha dele. Ele não entende. Quando a gente começa a mostrar isso para ele, ele começa a querer participar. Fácil assim? Não. Crenças, obstáculos, procrastinação. Mas quando eu quero levar uma pessoa para ler um livro, eu tenho que descobrir o que ela gosta. Eu gosto de viajar. Você sabia que quem lê mais tende a viajar mais? Sério, sério. Opa, o livro passa a ser a ponte para chegar onde ela quer. Então, com os nossos colaboradores, é desse jeito. Não é fácil, a gente que não quer. E faz parte do processo. A gente vai sempre melhorando. Bom? E eu diria o seguinte, gente, na minha opinião, quanto mais desafiador, melhor. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Entende? Então, no nível de mercado que a gente joga, que é desleal, que a galera faz propaganda errada, que a galera não respeita o código de ética, nós que fazemos o certo, para dar certo tem que ser desafiador, porque a galera desiste no meio do caminho.
Eu não estou querendo dizer que as pessoas não deveriam viver o que é certo, mas a galera que quer atalho não vai conseguir os resultados que a gente está fazendo com integridade. E faz parte do jogo. Quem é competidor sabe disso. No campeonato você quer ganhar. A gente está num jogo de ganha-ganha. Mas como? Trazendo os colegas a viver o que é certo. Vocês que já estão comigo há algum tempo, vocês nunca viram falando, vamos dar jeitinho. Ah, não sei o que, vamos tirar nota sim, vamos dar recibo normal, não vamos vender imposto, porque não é esse dinheiro que a gente vai ganhar, vender recibo. Não é esse dinheiro que eu quero ensinar vocês a ganhar. A gente vai ganhar muito mais dinheiro vendendo tratamento. Olha só, teve gente ontem que já aumentou 50% do preço assim, ó. Até a nona aula. Imagina quando ele viveu o processo. E é o que a gente está fazendo aqui. Acontece que vocês que estão há mais tempo estão vivendo outras dificuldades, mas eu lembro da Cris falando do implante dela, de um protocolo, que ela aumentou o preço também. Olha quantas vezes a gente fez isso. Só que hoje a gente está falando em quê? Em gestão financeira pessoal, que a gente tende a não perceber onde a gente gasta o nosso dinheiro e acha que está apertado. Mas você trocou de carro, não estava na hora. Foi para viagem que ainda não estava na hora. O que é viagem? É felicidade e descanso. Dá para ser feliz e descansar num lugar um pouco mais simples nesse momento? Não precisa ir para Dubai de cara, entende? A gente entende senso de merecimento. Tipo do gordinho aqui. O gordinho aqui falava assim, senso de merecimento, Coca e talento verde. Ah, bateu meta, Coca e talento verde. Tá triste, Coca e talento verde. Pô, isso não vai funcionar. Ó, esse ano eu não bebi refrigerante. Gente, eu adoro Coca-Cola. Não bebi. Por quê? Porque eu tô querendo jogar um outro nível de jogo. Esse ano eu não comi talento verde. Para os meus alunos que me acompanham há um tempo sabem o que é isso. A gente bateu o nosso recorde ali em menos de 24 horas e saímos para comemorar. A galera bebendo coca, uns bebendo uma cervejinha e eu bebendo suco de limão. Entende? Por quê? Porque o André que vai distribuir 1.500 cestas básicas não é esse André aqui. E em especial nem no peso que eu estou. Eu sei o peso que vai me levar à minha meta do semestre. E eu estou fazendo isso. E não é fácil, porque a rotina é intensa. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas aí eu fico presente para essa ideia. Então, orem para isso. Gabriela, você acabou de entrar. Não é essa Gabriela que vai ter um resultado extraordinário. Alguma coisa tem que mudar. Entende? Talvez a sua alimentação, talvez é seu mindset, talvez é o nível de relacionamento que você tem, talvez é o nível de espiritualidade, eu ainda não sei. No curso, a gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente vai orientar. Mas esquece, não espere uma receita para mudar o processo. Espere um processo para mudar os seus resultados. E eu falo disso abertamente, sobre desenvolvimento pessoal, a gente indica livros, a gente fala disso, que é isso que funciona no final das contas. Se receita funcionasse, todo mundo era magérrimo, trincado. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe que fumar é ruim, não tem uma galera que fuma. Todo mundo sabe que isso é ruim, tem uma galera que faz. Por quê? Porque a nossa decisão não é racional. Se o neocórtex liderasse o nosso processo de vida, seria lindo, gente. Quantos de nós sabemos que a gente errou? Não podia voltar com fulano, voltei com fulano. Não podia ficar lá numa época, né? Eu nem sei se a galera ainda fica hoje, se o termo é esse. Não podia fazer isso e fiz. Por quê? Porque a emoção prevalece. Só que a gente vai aprender essas informações para levar as pessoas para o movimento que elas merecem, para o resultado de saúde que elas merecem e o nosso de resultado de vida e tudo mais. Então, vamos lá. Fizemos nossa primeira reunião para reforçar a importância da metrificação. Estava havendo uma resistência de preencher a melhoria contínua. Explicamos a importância de cada etapa do encantamento, quanto isso agrega valor e tal. Quando elas perceberam que fazem parte do processo e não só participam dele, a disposição delas melhorou muito. Olha que legal isso. Falar para dar ênfase na fofoca foi a barreira mais difícil para mim, mas elas receberam bem. A minha secretária de Lagoinha já vendeu 2. O paciente entra pedindo o protocolo. Olha que louco que é isso, gente. Olha a mudança de paradigma. E aí, Patrícia, tem para melhorar? É claro que tem, mas isso é o sonho de consumo de 90% dos dentistas do Brasil. Mas como você já está nele, vamos para o próximo nível. Tem show de bola, parabéns. Luiz Guilherme, a nossa reunião é muito boa, as colaboradoras gostam muito. Aqui a gente também tem reuniões assim maravilhosas, maravilhosas. Ontem na clínica eu participei, a gente saiu todo mundo abraçando todo mundo, parecendo reunião de, sei lá, de fim de ano, sabe? Assim, tipo, vamos, vamos, vamos. É bem legal. Glaubert, a reunião é um desafio, estou fazendo pontualmente, depois faço geral. Estou embutindo neles o senso de merecimento, muito legal. Eu diria que quase tudo é um desafio, a gente vai vencendo a cada etapa e construindo resultados cada vez melhores. Tomamos café da manhã juntos toda terça-feira, às 7h30. Parabéns, é disso que a gente está falando. Legal, gente, obrigado pelas contribuições, é muito legal ver isso, que está funcionando, né? Para quem está entrando, tipo a Gabriela, e para quem ainda nem entrou, tipo, cara, que massa que é esse negócio. E é real, porque isso aqui
Quem conhece, eu não tenho nada de combinado aqui, é espontâneo mesmo, porque a gente faz acontecer. Bem legal. Cris, mais alguma pergunta assim pontual? Só pegando o gancho disso aí também, para vocês terem uma ideia das reuniões. Assim, o dia que eu fui fazer a reunião de cada um contar sobre a sua vida pessoal, todo mundo se acabou em lágrimas. Eu tenho funcionária que está comigo há 7 anos e eu nunca imaginei o que ela havia passado. A história dela, assim, me chocou muito e eu fiquei assim, meu Deus, como assim, né? Eu estava 7 anos com ela e eu ia morrer sem saber, se não fosse a ideia, né, do André ter me falado isso para fazer isso e como isso foi importante. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está abrindo mais uma sala e eu estou em Maceió. Eu cheguei sexta-feira, vim buscar meus filhos que estavam aqui na minha mãe, estavam passando férias. E ontem, hoje é sábado? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Ontem elas me mandaram ontem elas me mandaram uma foto das 3 com roupa assim, de academia, roupa simples, com máscara, lavando a clínica nova, sendo que eu não pedi nada disso. A empolgação delas, as 3 fazendo faxina por conta delas, mandaram uma foto com um sorriso escancarado no rosto. Eu falei, gente, eu queria estar aí para dar um beijo em cada uma de vocês, que eu não estou acreditando nessa. E foi ideia delas, nessa ação delas, e a felicidade que elas estão. Então, ou seja, as minhas funcionárias estão bem no nosso ritmo, elas estão querendo ir com a gente. A minha dificuldade maior é com os dentistas, colaboradores, mas a gente vai melhorando a cada dia. Vou fazer o Zoom, vou fazendo reuniões nem que seja pelo WhatsApp, e as coisas vão se encaixando. Mas, assim, achei sensacional essa ideia delas. Partiu delas e elas estavam felizes por estarem fazendo uma coisa que nem é do papel delas, né? Eu ia contratar uma diarista para fazer a limpeza, né? Mas, ou seja, olha o engajamento delas. Eu achei muito legal. É disso que a gente está falando. E quando você aprender a metrificar, inclusive os dentistas, você sabe exatamente qual é a pauta da sua reunião. Você tem lá 5 indicadores, você tem as notas de cada um. A gente vai refletir qual é o que mais vai fazer o processo melhorar rápido. Poxa, eu vou falar disso agora. Só que não é vai falar assim, dentista, eu preciso que você aperte a mão do paciente. Não, você vai contar uma história de pessoas que mudaram os resultados, quando eles entenderam o nível de conexão, de rapport, que libera hormônio. E uma das coisas que começa a gerar confiança, em especial, é quando eu aperto a mão do meu paciente na vertical, deixo ele dar quantas sacudidinhas ele quiser, pressão moderada e faço 2 toques, na mão, no cotovelo ou no ombro. Entende? É diferente, tipo, gente, vocês precisam fazer isso. Não, você contextualiza a ideia e aí eles compram a ideia, eles experimentam a ideia, eles gostam e tudo que a gente gosta, a gente quer mais. E aí, essas coisas, de verdade, com toda humildade, a gente está ensinando com muita maestria, porque está funcionando. E nos outros cursos não tem assim. Liderança, eles botam uma fórmula que não dá para funcionar. E o que a gente está desenvolvendo agora, e eu comentei rapidinho ontem, não vou aprofundar nesse processo, é como você construir 3 histórias em uma história. Gente, é triplamente poderoso. Você vai atingir tudo quanto é possível de área do cérebro da pessoa para entender, cara, é isso que eu preciso. E, além de mais, isso vai despertar para múltiplas indicações de uma forma triplamente poderosa. Eu e o Claudio Amar estamos conversando sobre isso. Então, assim, é muito legal todo esse processo. Por quê? Porque de tudo que a gente está buscando para vocês, não tem investimento, né? Quanto custa a reunião de histórias? Quanto custa o cara ter aumentado 50% com 8 aulas de 22? Entende? Custa 0, é uma história que você conta. Isso é que é legal, porque a gente se valoriza. E a vida inteira a gente pensou, não, porque eu preciso ter o equipamento tal, porque eu preciso ter uma cadeira sofisticada. Eu lembro da primeira vez que eu fui no CIOSP, eu não lembro a marca da cadeira, 160 mil reais. Aí o cara lá vendendo assim, tipo, cara, com essa cadeira aqui, seu paciente... Cara, com a minha cadeira simples e a minha história, o paciente está pagando muito mais do que a galera que está sentando nessa cadeira. Eu não estou duvidando que ela valha isso, não. Mas eu não preciso de uma cadeira de 160 mil reais para dobrar o meu faturamento. Entende? A cadeira pode ser linda, talvez você saiba uma marca, eu realmente não estou lembrando. Não estou questionando isso. Eu só estou falando, não é a cadeira que vai fazer você vender mais. É você, na sua melhor versão, que vai fazer você vender mais. Faz sentido isso de verdade, gente? Porque isso é lei pra gente. Primeiro você se vende, depois você vende seu serviço. O curso que eu estava em São Paulo agora, ele fala assim,
O gestor, o líder, ele precisa materializar os seus princípios e valores nos seus produtos e serviços. Então, eu até gostaria, se a Gabriela permitisse, que está entrando aqui agora, uma leve entrevista para entender isso, Gabriela. Por quê? Porque quem entra no meu curso tem que entender disso. Eu vou falar isso no primeiro dia, mas tipo, eu não estou vendendo só uma receita de vendas. E eu sou bem claro, inclusive, na garantia. 15 dias, e estou falando para a Gabriela agora, não fez sentido, Gabriela, de verdade, pede para sair. Porque não vai nem fazer sentido a gente estar junto. Não é sobre metas de faturamento por si só. É sobre as histórias que a gente vai contar e um dia se a gente se encontrar e abraçar, a gente vai chorar, porque vai ser muito massa. E se for lá só para vender, não tem graça. Por isso que eu falo, eu vou ajudar vocês a construir tanto sucesso que transborde a ação social. E eu não meço esforços para essa ideia. Mas não é só sobre vender, é sobre ajudar. É muito mais sobre ajudar do que sobre vender. Certo? Cris, valeu? Demais. Valeu? Demais. Gabriela, você me permite 2 minutos de bate-papo contigo, assim, ao vivo, com todo mundo aí? Gente, eu nunca vi a Gabriela, tá? Eu lembro do nome, porque eu tô presente, tem uma listinha de nome ali. Então, deixa eu só sentir como é que é essa parada aqui, tá bom? E eu gostaria que vocês ficassem presentes aqui. Então, vamos lá. Gabriela. Você fala, por favor, Gabriela, deixa eu ver se a gente já te escuta. Oi, oi. Oi, estamos te ouvindo. Gabriela, de onde que você é? Joinville, Santa Catarina. Joinville, Santa Catarina. Que legal. A gente tem uma Ana Maria aí do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que também está com resultado super legal. Como que você conheceu a gente, Gabriela? Eu fiz aquele curso de marketing da Karina Caporal. Aí tu dá uma aula ali, aí eu fui atrás, gostei da aula e procurei no Instagram e aí conversei contigo. Legal. Me conta aqui, a Joinville está a quantos quilômetros de Londrina? Putz, não sei Não te tem noção? dizer. É perto? Não. Aproximadamente perto? Não, só é no sul, mas não é tão perto. Não, não é tão perto, é mais perto de Floripa. Entendi. Eu conheci Florianópolis, uma viagem que eu fui com a minha família, passar o Natal em Gramado, passar o Réveillon em Gramado, e a gente passou por Florianópolis e almoçou lá. E foi uma das cidades que minha esposa mais está querendo conhecer. Voltar para conhecer, assim. Então a gente está entre fazer uma outra viagem nesse sentido para estar aí nessa terra que a gente gostou bastante. Você conhece Gramado? Conheço. Gostou de lá? Quer dizer, Pode falar. mais ou menos, mais ou menos. Eu fui passar um Natal Luz em Gramado. Nossa, E quando eu fui, deu uma chuvarada, deu um temporal e eu não consegui sair do hotel. Foi uma negação. Entendo. Faz parte do processo de aprendizado. Eu fui no Réveillon, mas passei o Natal Luz lá. Então, realmente é uma decoração de encantar, assim. Por enquanto, fica aí, Gabriela, mas obrigado um pouquinho. Mas espera aí, entende, gente? Eu não sei quem estava olhando para a Gabriela. Você viu? Eu não tinha visto os dentes da Gabriela até agora. E quando a gente começa a se conectar do sul, e isso, ela mudou a postura. E é isso que eu faço com o paciente, porque conecta. E eu só estou falando de coisas que se parecem com ela. Testei Londrina. Se ela conhecesse a distância de Londrina e dependendo da reação dela, eu ia falar que quando eu fazia o terceiro colegial, eu fui lá na UEL, prestar vestibular e tudo mais. Pode ser que se ela conhece Londrina, ela conectaria. E se ela falar, nossa, eu prestei também, puxa, virou minha amiga, eu entro nisso. Nossa, eu passei frio, eu moro numa cidade de calor, tal. Quantos habitantes tem essa cidade? Tem tanto, né? E olha que simplicidade que é. E aí eu posso aprofundar um pouco mais. Gabriela, você é casada, você é solteira, você tem filho, você não tem, você mora com a família. Nossa, quando eu tinha a sua idade, eu era assim, assado. Nossa, que legal. Entende? E é isso com o paciente. E você vai aprender isso, Gabriela, no curso, que é conversar. Porque esse tipo de conversa conecta e as pessoas começam, de fato, a querer ficar perto de você. E quando eu falo dos níveis de percepção do paciente, o melhor, que eu sou apaixonado, é a autoridade inspiracional. Que para os alunos há mais tempo com a gente, não tem ninguém antigo aqui há mais tempo com a gente, vocês vão sentir isso. Muitos de vocês querem estar perto do que a gente faz pelo que a gente acredita. A gente dá conteúdo, mas o sentimento é, cara, eu quero viver essa ideia. Entende? Não é mais só a receita. Deixou de ser só o ACDB que a gente ensina. É esse processo. E isso é lindo. Eu vejo vários alunos falam assim, eu não te largo nunca mais. Eu quero saber como é que é o Frio 2.0. É isso. E não é pelo resultado financeiro por si só. É pelo nível de energia que a gente vibra junto. Vai perder gente no caminho? Claro, porque tudo é um funil. Faz parte do processo. A Gabriela pode não gostar e desistir, faz parte do processo. Mas, em especial, a Gabriela que está aqui, que agora eu sei como é que ela chegou, e eu lembro bem de como eu, Gabriela, gravei a aula para a Karina.
A Karina é uma pessoa que eu adoro, que é sensacional. Você viu que eu gravei aula para a Karina? Que eu não peguei uma aula minha gravada e deixei lá? O quanto eu estou presente para aquilo que eu estou fazendo? É normal no nosso meio e não tem nada de errado nisso. Ah, eu tenho uma aula gravada, toma lá. Não, Karina pediu, Karina, eu vou gravar a aula para você. E eu acredito que a gente se conectou naquilo lá, porque você viu verdade, tanto é que você está aqui acompanhando o nosso processo. Entende que é muito mais conexão do tipo, quanto eu te ajudei a fazer dinheiro? E com o seu paciente, ele vai te pagar cada vez mais por conta disso. E a gente faz isso também no nosso negócio. Então, o que a Gabriela investiu agora, eu tenho certeza que não foi o que nenhum de vocês investiu quando entrou no Pódio Legato, porque assim, todos nós temos que aplicar no nosso processo. Né? E esse ano a gente bateu o recorde de quantidade e de faturamento em 24 horas. E a gente ainda nem fechou de verdade as inscrições dentro de um processo que a gente faz. Só que a Gabriela pode pensar assim, minha turma está maior, tá, mas olha a minha equipe que está aqui agora. A gente contratou gente só para ter a primeira mensagem da Gabriela. Tipo, a Gabriela está com dúvida disso, ela vai lá no Eduardo, vai no André, vai na Jaque, vai no Claudio Omar, vai no Igor, vai no André. Entende? Então a gente está crescendo para poder dar essa atenção. Porque a gente não perde em qualidade. Eu sou o cara mais chato nesse sentido. Então, Gabriela, em nome de outros Legatos 10 que está entrando, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma coisa que eu gosto de criar expectativa e me desafiar pode criar expectativa. Porque isso me desafia. Entende? Pode criar. Porque o que eu preciso é o seguinte, e para todo mundo que está aqui também, para o Freedom também. O que a gente estabelece quando a gente se inscreve oficialmente, quando a gente assina um contrato, é o modelo de parceria, onde o resultado depende de 50% do André e da sua equipe e 50% da Gabriela agora representando todo mundo. O que eu te garanto, e eu posso garantir isso em nome de um monte de gente que me conhece aqui há alguns anos, eu vou dar 120%. Só que isso não resolve o seu 50%. Então, se você dá só o seu 50%, se você fizer só a sua parte, em 1 mês, 2 meses, você vai ter resultados que você nunca imaginou que poderia ter em 3 a 5 anos. Entende? Nós vamos viver em 2020, Gabriela, a sua tabela de 2030. Se você fosse numa condição normal de dentista que fica 5 anos sem mexer o preço. Isso eu estou falando. Quando eu falo com isso na frente dos alunos, eu estou correndo o risco deles escreverem assim, peraí, você está exagerando. E eu não estou exagerando. O dentista clássico, um dia eu fiz uma palestra em Catalão, Goiás, e uma dentista ficou com vergonha. Ela tinha feito ortodontia numa paciente e a paciente ficou acho que 3 ou 5 anos fora. E aí ela voltou e o discurso da paciente foi assim, doutora do céu, eu estou até com medo do preço que está a ortodontia sua. E ela teve a maior vergonha de falar, não, o preço é o mesmo. Porque ela acha que o paciente vem pelo preço. Então ela estava 3 ou 5 anos sem aumentar 1 centavo no preço da manutenção dela. Então eu sei o que é o mercado brasileiro. Então se você abraçar a causa, ainda mais tendo passado por outros cursos que já ajudam a pensar fora do mocho, né? A proposta da Karina é isso, além do mocho, você já está pronta para arrebentar. Você vai ser um case de sucesso que a gente vai ter o maior orgulho de contar. Em especial com esse sotaque que eu adoro. Adoro ouvir gente do Sul. Adoro os áudios de alunos do Sul que a gente se diverte aqui. Então, de vez em quando você grava uns áudios lá para a gente. Pode deixar. Tá bom? Patrícia, Gabi, olha a intimidade. Ó, tá vendo como é que é? Não sou eu que tô chamando de Gabi, não. Já é a Patrícia aqui, ó. A expectativa só aumenta. Risos. Eu só levar um 9. Comecei em novembro, já mudei muito. Eu sou Legato 9. Comecei em novembro e já mudei muito. É isso. Essa é a ideia. Então, se me permite, com muito respeito, sempre com muito respeito, Gabi, obrigado aí pela possibilidade de a gente conversar aqui um pouquinho mais. E, ó, se tiver tempo livre aí, hoje tem 8, tem 10 e tem 3 horas à tarde. Tá? Então, você que está entrando, viver mais disso vai fazer mais sentido ainda. Legal? Não, legal. Obrigado de verdade. Gente, tem alguma pergunta, ou até a própria Gabi, alguma pergunta específica que vocês queiram me fazer ainda para a gente encerrar esse momento aqui de hoje? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Gabi, Glaubert, que está por aqui, Cristiane, Luana, Luciana, Patrícia, Cris de novo, ficou alguma coisa para trás? Cris, que você queira considerar? Peraí, Cris, não estou te ouvindo, só um pouquinho. Aí, pode falar. Não, eu só quero agradecer e dizer assim, eu falei, já acabou, passa tão rápido quando o papo é bom, né? Mas é isso mesmo, é continuar dia após dia, melhoras. E, Gabi, você que está entrando agora, se prepara o coração, prepara para viver todas essas emoções que
é maravilhoso. Você vai amar e realmente não vai conseguir ficar mais sem. Verdade. Legal. Obrigado, viu, Cris? A Lu quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Lu. Gratidão, Cris. Primeiro, deixa eu só agradecer. Não é do jeito que pode ser agora em função do tempo. Cris, gratidão de verdade por toda a jornada que a gente está junto, por todo o investimento de tempo, energia e dinheiro que você fez. Gratidão pelos resultados que você faz inspirar muita gente. E, em especial, hoje, por essa consultoria que eu tenho plena convicção que quem estava aqui agradeceu por ter ouvido as suas dúvidas e ter me permitido contribuir com esse processo. Então, assim, é muito legal essa ideia de quando eu estou tirando dúvida, eu estou ajudando um monte de gente. Tá bom? E a gente vê o esforço disso, né? Tá ali a Patrícia como Benjamin. É muito massa, gente, porque essa é a vida real. Eu tenho que terminar daqui a pouco, levar um negócio lá na minha casa, porque eu não sei se vocês estão sabendo, deixa eu ver, acho que ele não tá aqui agora, não. O Matheus e a Ariane ganharam um desafio e eles vão passar um fim de semana aqui com a gente. Então, domingo, eles vêm para cá e a gente vai preparar um churrasquinho, uma coisa assim. Então, eu tenho que levar uma churrasqueira que eu trouxe para confraternização do fim de ano aqui para a empresa, lá para casa, limpar. Então, eu vou lá 9 horas, cuido da... Estevão, desculpa, Benjamin é do André Ducati. Perdão, Patrícia. Mas, gente, também, eu lembro o nome do esposo do filho, né? Me perdoe quando eu errar também. Benjamin é do Ducati. E aí eu tenho que levar lá essa churrasqueira. Então, vai ser muito legal também essa experiência de estar com um aluno aqui no pódio, ele vai ver eu atendendo, vai ser uma experiência bem legal. Beijo no Estevão. Lu, pode falar. Cris, brigadão de verdade. Obrigada. Bom dia, Lu. Eu li os seus lábios, mas eu não estou te escutando, por algum motivo. Bom Fala. dia. Agora sim, agora sim. Bom dia. Bom dia. Lá vai É tão bom quando a gente está em imersão. Bom dia, bom dia! É muito massa. Aqui a galera não tem áudio, né? Então tem que falar bom dia. Eu não gosto de bom dia não, viu, Gabi? Eu gosto de bom dia! Muito mais massa. Os bom dias na clínica mudaram muito, entendeu? Depois que a gente começou o pódio. Então, de novo, lá vai eu. Ontem eu te botei uma questão sobre os dentistas colaboradores, né? E aí, eu tô aqui, mais o Guilherme, acordamos hoje 5h30 da manhã. Ontem botei lá no grupo e foi muito bom, mandaram um monte de sugestões interessantes. E eu tô com uma questão, tipo, eu tenho 3 dentistas, são clínico geral. E aí eu tenho os especialistas que têm os seus horários, um odontopediatra, um endodontista, uma ortodontista. E eu pensei em colocar essas clínicas gerais vindo 3 vezes na semana, cada uma delas. Quando eu penso em dispensar uma, eu sempre vejo que cada uma tem uma coisa que eu gosto, sabe? E aí o Guilherme falou, Lu, mas não dá, as cadeiras não dão. Até porque a gente quer aumentar o tempo para o odontopediatra, para o ortodontista e também para o endodontista, porque a gente vai precisar de mais tempo para ele. Pelo tempo que tem e pelo que a gente está esperando, vai precisar de mais. E aí eu fico pensando o que fazer. Vem 2 dias na semana? Aí o Guilherme falou, Luciano, mas 2 dias é muito pouco e são muitas pessoas, né? E aí eu fiquei... E aí a gente parou nessa, pensando, né? Dispensa tem uma delas que é muito boa com protocolo de tratamento. Ela é muito boa. Vende bem, inclusive vende muito pacote de hora fechada, ela é boa para vender, ela explica muito bem. Porém, é uma colaboradora é uma dentista muito desconfiada, sabe aquela pessoa que tem medo, que imagina que a gente sempre está passando ela para trás? Não confia, as outras não, são bem tranquilas, essa é a que eu tenho mais dificuldade de chegar, apesar da gente ter todo mas ela sempre fica desconfiada. A minha secretária, que faz as contas com ela da porcentagem, falou, olha, Luciana, ela era... Quando a gente ia fazer as contas da porcentagem, a gente percebia que ela ficava desconfiada, entende? Como se a gente fosse passar ela para trás o tempo todo. Agora ela melhorou. Ela já deu uma melhorada, entendeu? Mas ainda é bastante desconfiada. Ela coloca... muitas vezes questiona, diz, não, essas histórias são mentira, entendeu? Tem algumas coisas que ela questiona nas histórias, sabe? Ela
faz a gente crescer também, né? Com certeza. E aí a gente pensa, dispensa, e ela faz a harmonização orofacial aqui pra gente. Legal. Eu vou te responder com uma atividade prática para começar o fim de semana, começar hoje e terminar amanhã. O que é isso? Você tem um compromisso com o meu queridíssimo amigo Guilherme, que está menos poderoso, porque ele está com uma costela quebrada nesse momento, mas logo, logo o poder dele volta ao normal. E eu te convido para todos vocês que estão passando por um tipo desse de desafio para fazer essa atividade. Então, eu estou deixando ele em texto, vocês vão ter que copiar aí para deixar no WhatsApp, em algum lugar para vocês. Eu só vou explicar. Acabei de colocar aqui. Então, olha só. Para cada uma dessas 3 pessoas que você está falando, Lu, você vai fazer essas perguntas aqui, ó. O que vocês, a discussão é de vocês dois, né? Vocês e sua clínica vão ganhar com tal. O que é tal? É a dentista, continuando com ela. Vocês vão fazer essas 4 perguntas para cada uma das dentistas que vocês estão refletindo dentro do processo que vocês estão já desenhando. Vocês desenham o modelo que vocês querem e vão fazer essas perguntas. O que vocês vão ganhar continuando com ela? O que vocês vão ganhar dispensando ela? Porque a gente também ganha dispensando as pessoas. Alguma coisa a gente ganha. Depois, o que vocês vão perder ficando? O que vocês vão perder dispensando? Por que isso é interessante? Porque quando você muda a palavra, o seu cérebro busca outros caminhos para encontrar essas respostas. Então, depois que você escrever para cada uma dessas, vocês vão avaliar tudo que vocês escreveram, como se fosse uma planilha, e refletir com os seus valores e os valores que vocês conhecem dela, vocês não têm noção da clareza que vocês vão ter do processo. Entende? Então, só de fazer essa atividade. Agora, o que eu estou falando? Faz hoje, dorme com essa informação e volta a conversar amanhã. Tem muita coisa que eu estou aprendendo sobre aprendizagem acelerada que faz parte, botar o sono no meio do processo. Tá? E não é tirar um cochilinho de 15 minutos, não. É passar uma noite inteira, deixa o sono fazer a parte dele. E no outro dia vocês vão ver, caraca, eu não tinha enxergado isso. Segunda-feira, com certeza, você tem mais respostas do que dúvidas para tomar a sua decisão. Faz sentido, Lu? Guilherme que está aí? Legal? Então, gente, uma dúvida, faz isso. Isso é uma ferramenta básica de coach, né? Mas que ajuda muito a gente. A Gabi, sem perceber, talvez passou por isso. Ela estava diante da inscrição. O que eu vou ganhar fazendo o curso? O que eu vou perder? O que eu vou isso? Às vezes a gente pensa, só que como não é uma linha de raciocínio orientada, eu não tenho todas essas respostas. Então, quando eu tenho isso, poxa, nossa, eu tenho que entrar nesse curso agora. Ou não é o momento, porque agora isso aqui está falando mais alto e não posso ter isso nesse momento. Entende? Então, eu acredito que eu ajudo mais vocês fazendo isso e, eventualmente, depois disso a gente pode entrar numa outra dessa e bater um papo, mas isso aqui eu acredito que vai ajudar bastante vocês. Certo? Gente, obrigado mais uma vez. Beijão no coração. Para quem está aí mais de boa, daqui 1 hora, menos de 1 hora, 50 minutos, eu tenho que ir lá em casa e voltar. Não que ir na minha casa e voltar leve um tempo, porque na minha cidade é tipo 3 minutos eu chego na minha casa, se tiver trânsito. Mas tem que fazer algumas coisinhas e volto. E 10 horas, com certeza, pontualmente, a gente vai estar aqui. Não me lembro quem vai ser a pessoa, mas vai ser alguém. É que eu não lembro o nome aqui. Peraí que alguém escreveu alguma coisa aqui. Luana, muito obrigado por compartilharem. Reunião maravilhosa. Abraços, um excelente final de semana. André, gratidão. Eu sou uma que não larga mais o pódio. Legal, tamo junto. Que legal, muito bom. André e Cris, parabéns. Foi super, ultra, mega, top, master bom. Uau, Patrícia, show de bola. Mas aqui, às 15 tentarei. Legal, Luana. Faz uma coisa aí que vai ser legal. Gente, valeu, Gabi, Guilherme, Glaubert, todo mundo tá aqui. Cris, beijão no coração de vocês e até a próxima. Ah, quem tá aí? Vamos tirar uma foto, vai. Vamos lá, todo mundo tá de câmera aí. 1, 2, 3 e... foto tirada. Se não ficou bom, vai pro meu stories assim mesmo quando eu chegar aqui, tá bom? A gente é bonita por dentro. Valeu, até!